Olha, são 7 horas e 24 minutos. Olha, vamos trazer a reportagem, a entrevista feita na noite de ontem. O plenário razoavelmente prestigiado, né? Por lideranças indígenas, pelos índios da etnia terena, produtores rurais, o grupo de estudantes universitários, que foi lá para acompanhar a votação do projeto que concede ou que repassa recursos para a Associação dos Universitários de aqui da UNE de Anastácio para custear o transporte escolar. Estava bastante movimentada a sessão. E nós falamos com o produtor rural Nilton Carvalho da Silva Filho. Ele fala, nossa reportagem, fala da decisão da Câmara em convidá-los para participar, para expor toda essa situação que vem sendo vivida nos dias atuais em relação ao processo de negociação e retomada da Fazenda Esperança e a questão da demarcação das terras indígenas aqui no estado. Vamos ouvi-lo. Amigos da Rádio Difusora, eu estou aqui ao lado do produtor rural, Sr. Nilton Carvalho da Silva Filho, ele que é proprietário da Fazenda Esperança, que foi recentemente ocupada pelos índios terenas, e ele, a convite da Câmara, esteve participando da sessão ordinária da última terça-feira, fez algumas explanações, e eu gostaria de saber, primeiramente, Sr. Nilton, como é que o senhor viu essa iniciativa da Câmara e o que o senhor expôs às pessoas que ali prestigiaram? Na verdade, como colocou muito bem a presidente Luzia, a gente sabe das limitações e do poder dessa Câmara até onde pode ir, porque na verdade quem tem o poder de resolver que é o governo federal, né? Mas a iniciativa é muito válida, né? Porque para que as pessoas conheçam de fato o que acontece, né? Porque hoje muito se fala e pouco se sabe, né? E nesse momento é um momento em que todos nós temos que ter responsabilidade, tanto produtores, índios, a mídia, para que não se ponha mais lenha nessa fogueira, né? Que não se queira apagar esse fogo com álcool. Correto. Até na própria fala do vereador Wesley, do ponto de vista político, ele manifestou-se com um grau de preocupação, achando inclusive da fragilidade do ponto de vista político de resolver essa situação. O senhor pensa da mesma forma? Olha, eu acho o seguinte: se o governo quiser decidir, ele tem como decidir. Como eu falei lá, ele não precisa de um dia, 10 dias, nem 20 dias. Porque todos esses títulos, até que provem o contrário, eles são verdadeiros, eles não são falsos. A nossa cadeia dominial é fechada. E se o governo quiser, não precisa mexer na Constituição nada, porque ele não está comprando uma terra devoluta, né? Ele não está pagando a terra que é dele, ele está pagando uma terra legal que possui proprietários. Então, se tiver vontade política, eles vão realmente resolver o assunto. Tem dinheiro, como eu falei, para reformar o Maracanã, 1 bilhão e larai, vários estádios. Teve dinheiro para pagar dívida de país africano. Tem dinheiro para entregar a Petrobras ali na Bolívia a preço de banana. Fora os desvios violentos que existem nesse país. Não tem dinheiro para indenizar o produtor? Só se não quiser, porque o dinheiro tem. Esse processo ele não está restrito ao governo da Dilma. O que foi falado, inclusive, pelo senhor e por algumas pessoas que manifestaram na tribuna, ou seja, os vereadores, de que se arrasta de governos anteriores. Não, para você ter uma ideia, esse nosso processo, dentro da FUNAI, ele se arrasta num processo administrativo 10 anos. Há 2 anos atrás, uma parte dos proprietários que tiveram a área também que está dentro do pleito, os advogados dele entrou com uma
com ato jurídico, que eu não me recordo o nome, que é coisa, mas esse processo se arrasta no mínimo há 7 anos dentro da FUNAI. Cheio de vícios. Para você ter uma ideia, eu não falei ali porque o tempo exige, dentro desse processo tem proprietários que não foram citados. Tem proprietário que a área dele que está dentro do pleito não foi citado, ele foi citado numa fazenda dele fora do pleito. Eu não tive tempo para falar. Isso é sério? Como é que você vai ser julgado se você não foi citado? E pelo menos 3 ou 4 não foram citados. Então, como eu falei, é brincadeira. Eu entendo o professor ali falando, mas a FUNAI não tem a menor seriedade, nem no laudo antropológico as pessoas agem com os índios de maneira leviana. Eles criam que as pessoas acreditem em certas coisas que não vão poder cumprir, sabe? Fazendo um paralelo entre as ocupações ou as invasões que houveram em Sidrolândia e aqui na região de Toné, como é que o senhor avalia? Parece que a situação foi um pouco mais pacífica, houve um pouco de diálogo. Eu acho que até pela convivência, porque muitos índios me conhecem na aldeia. Não todos, mas muitos me conhecem. Se você quiser saber quem é o Newton, você não precisa, você vai lá no IPEG, que a maioria das pessoas me conhece, muitas pessoas, algumas no Bananal, sabe como é que o Newton age, né? E na verdade, o que aconteceu lá em Sidrolândia, eu não posso falar porque eu não conheço assim de perto. Mas pelas mídias o senhor teve uma dimensão do problema. Mas quer dizer, eu não posso saber como era esse relacionamento. Por exemplo, o nosso relacionamento são 150 anos, companheiro. Não é de um dia nem uma noite. Para você ter uma ideia, o Paulo Reis, inclusive, você pode confirmar com ele, já é pela 2ª vez numa missão luterana, que vem com médicos, 40 pessoas, eu abro a fazenda para atender, para que eles possam fazer o trabalho lá nas aldeias. O senhor diz que os funcionários do senhor são os índios? A maioria são índios? Há muito tempo eu sou invadido, né? Porque meus funcionários são todos índios, os que não são índios são casados com índias, né? Meu gerente, talvez na região, isso você pode procurar até com os próprios índios mesmo, ninguém respeitou e ninguém valorizou tanto o índio como o meu sogro, finado M. Correia, né? Que índios tiveram postos de comando lá, e eu também, meus encarregados, um é índio, de Lipu Eloy, da aldeia. Então, esse convívio mútuo, sem arranhões, já são de vários anos que a família teve essa convivência pacífica. Inclusive, eu até estranho, porque a maioria, você conhece lá a reserva, são várias aldeias, né? Os índios mais que estão me invadindo são os índios da outra ponta lá, que eu realmente tenho pouco relacionamento, já trabalhei com alguns, né? Mas nunca tive. Até estranhei da forma que foi feita, né? Agora, a gente usa, eu não sei se pode classificar com um termo muito grotesco para alguns, a questão de invasão, mas para ocupação. Eles invadiram mesmo a fazenda? Invadiram. A família estava em casa? Não, na verdade estava eu, minha esposa e os funcionários, né? E eu tive, na verdade, bater o martelo, né? Essa terra é nossa. Isso já tinha receio há muito tempo que isso poderia eventualmente acontecer? Olha, aí esses rumores sempre existiram, né? Mas não a chegar nesse ponto que chegou, né? Nesse ponto que chegou realmente me surpreendeu. Talvez reflexo da invasão em Sidrolândia. Olha, rapaz, tem muita coisa por trás disso.
Isso aí é uma coisa que muita gente vive hoje em função disso aí, sabe? Tem CIMI, sabe? Eu até dei um pouco coisa dessas ONGs que você vê, eles recebem, são verbas vultuosas. Eu deixei um documento, que não é um documento, é um relatório. Eu até esqueci de falar lá para presidente que aquilo, quem quisesse chegar e xerocar e checar como a coisa funciona. Não tem a mínima seriedade, não tem o menor compromisso com a verdade. Ele falou da FUNAI, mas a FUNAI é um órgão que ela julga e ela sentencia. E o que ela falou e julgou é o que vale. Aí o ministro vai lá e homologa, quer dizer, porque você entra no administrativo na FUNAI, você não ganha nunca, né? Por mais erros que tem. Gozado que é ligado ao Ministério da Justiça, e um trabalho desse totalmente cheio de erros, a coisa ande. E tem muita história. Nós poderíamos ficar aqui, ó, conversando aqui, ó, 2 dias seguidos. Sim. Porque eu teria história para te contar. Agora, nos reportando a questão da ocupação da fazenda, foi um grupo, foi uma família, conversou com o senhor, pediu para se retirar? Não. Na verdade entraram, não era muita gente. Se você for ver o número de índios que a aldeia tem, para o número de índios que estavam ali, vamos dizer, vai ser 80 pessoas. Mas aí é aquele negócio, tem uns índios que são contra a invasão, mas querem a terra. Isso todos eles querem. Eu estaria me enganando se eu achasse que todos eles querem a terra. Mas existem muitos que são contra a invasão. E aí, como a coisa entrou e vingou, aí veio um resto atrás. E dentro desse momento, nós temos que filtrar muitas informações, né? Porque senão você acaba fazendo besteira. E por exemplo, a última informação, que lá dentro tem 800 índios. 800 índios é 25% dos índios da reserva. Você está me entendendo? Será que isso é verdade? Não sei, mas eu acho muito, né? Quer dizer, 25% dos índios já invadiram. E outra informação, que a maioria, quando chega à noite, sai. Vai dormir em casa, não fica lá. E é verdade, ele estabeleceu prazo para o senhor deixar a fazenda, a casa? Foi, eu não iria sair não, mas minha esposa estava lá, meu filho tentou ir lá, e a coisa alvoroçou, e eu sei que meu filho ia querer estar com nós, e mesmo que minha mulher eu fosse ficar lá, ele ia querer ir lá. Então minha mulher sabiamente, lucidamente, vamos embora, se você filho não foi, eu não, vamos embora, e eu acabei saindo, senão eu estaria lá até hoje. Eu não matei, eu não roubei. As pessoas lá me conhecem. Poxa, sabem quem é o Nilton. Agora, boa parte dos que invadiram é do outro lado, né? Não tem muita ligação comigo. E ali o senhor deixou bens, imóveis, equipamentos? Eu não trouxe nada, tá tudo lá. Até porque, antes de sair, nós nos juntamos, os caciques. Tem um rapaz que é lawyer, é índio, advogado, mas ele é do CIMI, que eu já estou sabendo, né? E nós fizemos, vamos dizer assim, um acordo em que ficou estabelecido que eles se comprometeram em não mexer em nada, né? Que não iam mexer em nada, e até o presente momento estão respeitando. Gado, criação? Está tudo lá, não tirei nada, está tudo lá. A única coisa que eles fizeram, que acabou a água da caixa d'água, é roubar a porta para ligar o motor para encher a caixa d'água. Mas no mais não mexeram nada. Em nenhum momento nesse período houve algum clima de animosidade, de desentendimento? Geralmente as pessoas, eles ligam muito isso à violência física, né? Foi como eu coloquei lá, violência física. Se eu estivesse falando que eu sofri, eu estaria mentindo. Agora eu sofri uma violência muito maior, que são os meus direitos, né? Eu sou um cidadão cumpridor dos meus direitos, respeito a lei e as autoridades, e no momento eu me vi julgado, sentenciado por alguém que não tem esse poder.
né? E ali, nós estamos ali com professores, independente de ser índio, né? Você vê que são uma pessoa esclarecida, né? Então eu chego aquilo assim, ó, você não quer me dar isso aqui, então eu vou te enfiar o revólver e falar, não, você tem que me dar. Eu acho que a coisa não caminha por aí. Então, nesse sentido, eu sofri violência, sim. Para a gente concluir, o senhor certamente entrou com alguma ação judicial para se reintegrar à propriedade. Nós já demos entrada na reintegração de posse, né? E estamos aguardando a decisão. Agora está devido a esse trancamento, né? Devido à Cidrolândia, ela ainda não saiu. Mas o advogado acha que até o dia 20 ela sai, até porque por ser índio, né, a FUNAI tem que se manifestar e o Ministério Público tem que se manifestar, né? Nós temos toda uma documentação legal, até que prove o contrário. A nossa posse é mansa e pacífica. A aldeia já é demarcada e homologada. Quem mediu a aldeia foi Rondon. É que eu não podia entrar em fatos históricos, porque se a gente ficar discutindo história, não resolve, a gente tem que resolver. Mas a aldeia foi demarcada por Rondon. Rondon, quando foi fazer a demarcação, ele chamou todos os lindeiros confrontantes, né? Na época eram os coronéis, né? E a reunião foi na casa de um cacique na aldeia do Bananal. Não foi na casa do coronel, não, foi na casa... E todos concordaram. Isso o professor ali, não, mas isso é fato, não é o Newton que diz. Isso aí você pode pesquisar, isso é verdadeiro. Quando a aldeia houve várias, eles chamam reviventação, todas as medições bateram com a medição do Rondon. Então a área das propriedades lindeiras não sobrepõe a área da aldeia, sabe? Agora, se a gente tem que voltar à história, nós teríamos que voltar ao início da história. Eu não posso pegar uma parte da história. Então, se nós vamos pegar a origem do índio Terena, todos sabem que é charco paraguaio, que o índio Terena, como o índio Caduel, na colonização, foram, quer dizer, perseguidos pelo espanhol, e aí sim eles passaram para o lado de cá. Então, se existe uma dívida histórica, um resgate de uma dívida histórica, no meu entender, a FUNAI e o governo brasileiro deveria estar cobrando do governo da Espanha, porque quem expulsou o índio Terena e o Caduel da sua terra de origem foi o governo, foi a Espanha. E na segunda vez veio Guerra do Paraguai, todo mundo correu de novo. Então quem tirou o índio Terena das suas terras, que já não eram mais a de origem, foi o governo paraguaio, cobre do governo paraguaio. E se a titulação dessas terras, que até então não são comprovadamente que são ilegais, mas e se fossem ilegais, o governo assuma que errou em dar titulação, e se são legais, assuma que vão comprar terra. E acabou o assunto. O resto é pirotecnia, é a gente gastar bala em caça ruim. Sr. Newton, eu quero agradecer a sua atenção e pela entrevista. Eu não sei se eu gostaria de acrescentar algo mais que a gente eventualmente não tenha lembrado ou abordado. Não, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que na verdade, eu desejo que isso se resolva o mais rápido possível, né? Porque, como eu falei, eu tenho contas a pagar, tenho empregado, a minha vida continua, a minha vida não parou, né? Então eu preciso trabalhar. E infelizmente eu não posso entrar, eu estou proibido de entrar na minha propriedade. Então, quem tem o poder e que decida, que resolva. Eu sou uma pessoa que respeita a lei, independente da coisa que vier. Se eu achar que me prejudica, eu vou usar da lei
porque eu acredito na justiça e na democracia. Esses são as armas, né? E eu, dentro dessas armas, não vou brigar com índio, não vou matar índio, porque até quando eles entraram eu falei, olha, a única arma que eu tenho aqui é uma espingarda de chumbinho do meu filho. Já estou velho para apanhar, para brigar, senão vou apanhar. Então, na verdade, sempre tive um bom relacionamento e espero continuar tendo um bom relacionamento, até porque eles, num ponto, eles estão sendo sérios. O compromisso que nós fizemos, eles estão assumindo. Então, isso também tem que ser dito, né? Então, eu espero que a gente resolva o mais rápido possível. Muito bem, olha, são 7 horas e 44 minutos. Ouvimos aí o produtor rural, o senhor Nilton, né? O Nilton de Carvalho, ele que é proprietário da Fazenda Esperança, que foi ocupado pelos independentes, falando da situação. Eu contactei com o líder indígena que falou em nome da comunidade terrena, o Vanderlei Cardoso. E ele, tão logo encerrou a sua fala da tribuna, ele acompanhou os demais patrícios, né? E se despediram, né? Das autoridades, e não foi possível contactá-lo, né? Entrevistá-lo, mas a gente deixou à disposição, né? Dele e qualquer representante da comunidade terrena para falar sobre essa situação também vivida por eles, essa luta que vem se arrastando há muito tempo. Não é um problema do governo Dilma, já vem de outros governos, como eles muito bem têm declarado, têm falado nas entrevistas, nas reuniões. E ele ponderou muito, foi o fato que aconteceu recentemente, que os deputados estaduais, os deputados aqui de Mato Grosso do Sul, se reuniram, em torno de 20 deputados, foram até Brasília tratar desse assunto e sequer consultaram ou convidaram algum representante da comunidade terrena para participar dessas discussões lá em Brasília. Foi o que ele ponderou nessa reunião. Olha, faltam 14 minutos para as 8 horas, vamos ao intervalo comercial, já retornaremos na sequência, aguardem.